nós formos dali da década de 70 para a década de 90, você vai ver que o Estado de novo toma conta desse controle da informação. E isso fica muito evidente se você compara a guerra no Iraque. A guerra no Iraque foi uma guerra controlada, suas informações todas foram controladas pelo exército americano. Os jornalistas que podiam entrar, que podiam sair, que deviam falar ou não podiam falar, a informação que devia ser vazada, a foto, tudo isso passava antes pelo alto comando de informação do Exército, e ali nós temos de novo uma recuperação desse monopólio da palavra. Então, entre os anos 90, até o final dos anos 90 especificamente, esse monopólio da palavra estava de novo reorganizado. Você tinha grupos muito fortes que coordenavam efetivamente a mídia do mundo, e aí acho que o nome do Rupert Murdoch é um exemplo muito claro, e depois todo aquele escândalo que deu, quando efetivamente se descobriu como ele tratava efetivamente as informações e como ele conseguia relações com os governos a partir disso. Não era só nos Estados Unidos, eram em todo o mundo. Agora, alguns países, especificamente na Europa, criaram meios para se opor a esse monopólio privado da palavra, né? Que muitas vezes, como eu falei no início desse papo aqui, que era chamado de liberdade de expressão, era na realidade um monopólio da palavra. Como é que esses países criaram essa oposição? Através de grandes empresas públicas de comunicação. Então, na Alemanha você tem a Deutsche Welle, na Itália você tem a RAI, né? Na Inglaterra você tem a BBC. Então, assim, são empresas de Estado, empresas de Estado que disputam com outros veículos a questão da palavra, e aí você tem a ruptura efetiva do monopólio da palavra, ok? Então essa foi a forma como os países conseguiram lidar com isso. Bom, continuando a nossa história, quando surge a internet, nós temos um segundo momento, um segundo momento disruptivo, né? Quando surge a tecnologia efetiva da internet, o monopólio da palavra de novo é questionado. Porque a internet permite que pessoas como eu, como você, como um blogueiro de 12 anos, um youtuber de 8, passem a ter acesso a uma quantidade imensa de pessoas sem passarem pelo crivo das elites, o crivo de legitimação das elites. Que crivo é esse, Fernando? Bom, para você ser um jornalista de um grande jornal antigamente, você precisava passar por uma universidade que te ensinava a escrever, a falar, a se pentear, a se vestir, como é que você tinha que apresentar, que tipo de palavra você devia usar. Existia toda uma etiqueta da informação. E essa etiqueta da informação era muito cuidada pelos editores de jornais. Muitas vezes os jornalistas acabavam sendo de famílias nobres. Então você tinha toda uma organização nesse sentido para a manutenção do monopólio da palavra, né? E isso caracterizou em grande medida a mídia até os anos 2000. Surge a internet e tudo isso se rompe. E o momento que nós estamos vivendo agora é esse momento em que o Estado ainda não se assenhoreou desse novo meio de comunicação. Até 2010, o capital também não tinha se assenhoreado disso. Até 2010, a imensa maior parte da produção científica, da criação de softwares para a internet era feita por universidades. A partir ali de 2008, 2009, você passa a ter as big techs que tomam de assalto isso, e hoje o capital já coordena esse momento de comunicação. O Estado ainda não conseguiu se assenhorear, e a briga que nós estamos vendo hoje é exatamente essa. A briga que nós estamos vendo hoje é o capital contra o Estado tentando definir quem controla esse novo meio de comunicação que é a internet. E nós estamos sofrendo essa disputa porque efetivamente nós não conseguimos conhecer ainda efetivamente como é que isso funciona. Tá? Então, o momento disruptivo que a internet propôs, ele é em tudo semelhante com o momento disruptivo que a transformação do rádio propôs, mas não o da televisão. O da televisão funcionou muito mais como uma continuidade e um aprofundamento dos controles de Estado e do controle do capital. A internet não. A internet, em algum momento, ela se livrou disso, e hoje o que nós temos é um interesse privado mandando e desmandando em tudo nos famosos algoritmos. Tá? Bom, e como é que isso funciona lá, efetivamente, na teoria da comunicação, na teoria da democracia, Fernando? Acontece o seguinte... Desde a década de 60, o pessoal da ciência política, estudando a questão da democracia, descobriu que o controle da informação era efetivamente essencial para que você tivesse uma democracia. Ou seja, não bastava você ter eleições livres, não bastava você ter partidos políticos, não bastava você ter
liberdade de expressão, se você tivesse uma mídia oligopolizada, se você tivesse uma mídia dominada pelo governo. E aí, naquelas linhas em que os cientistas políticos definiam democracia, e especialmente isso vai aparecer muito na obra do Robert Dahl, quando ele escreve lá Poliarquia, ele vai elencar uma série de características que é necessária para uma democracia, e uma delas é a liberdade de imprensa. Tá? Isso desde a década de 60 se sabe. E isso foi uma ponta de lança que se utilizou muito abertamente para dizer que China não era uma democracia, Cuba não era uma democracia, que a União Soviética não era uma democracia, porque você demonstrava, bom, mas tem eleição, os caras elegem pessoas representantes e tal, mas não tem liberdade de imprensa. Então a liberdade de imprensa era meio que a chave que diferenciava os mundos. Né? O problema é que, no final da década de 90, a liberdade de imprensa deixou de ser efetivamente a variável que a gente hoje olha para analisar a qualidade da democracia de um país. Exatamente porque a liberdade de imprensa ficou novamente associada ao monopólio da palavra. Ao monopólio da palavra. Né? Então, o que a gente chamava de liberdade de imprensa, né, na realidade, 3, 4 famílias que delimitavam o que devia ser visto ou não devia ser visto. E aí os próprios cientistas políticos transformaram esse conceito. Hoje não se fala mais em liberdade de imprensa, se fala em diversidade de imprensa. A diversidade de imprensa é um passo acima da liberdade de imprensa. A diversidade da imprensa presume que não só as pessoas sejam livres, como o acesso à produção dos meios de comunicação sejam efetivamente diversificados, para que você não tenha o controle, como você tem no Brasil, de 1 ou 2 grupos sociais dizendo efetivamente tudo que pode acontecer. Então, essa já é uma discussão que, na teoria, para os acadêmicos ali colocados, se tornou clássica, se tornou assim, olha, agradecer ao Chiru Sander Scherer, muito obrigado, meu cara, pela contribuição aí com o canal. Agradeço mesmo. Essa discussão, então, portanto, de regulação da mídia essa questão de liberdade de imprensa ficou velha. Porque hoje não se fala mais em liberdade de imprensa, se fala em diversidade de imprensa. Tanto é que o Brasil caiu no ranking de liberdade de imprensa feito pelos Jornalistas Sem Fronteiras, um absurdo no final da década de 90, durante os governos FHC. Por quê? Não é que a nossa mídia tenha piorado durante os governos FHC, é que a forma de analisar a mídia mudou. Não era mais a liberdade de imprensa, que afinal de contas que simplesmente verificava se o governo atuava como censor dentro das estruturas. Agora, não. Agora é assim, qual é o sharing? Quanto do share, né, quanto do espaço de comunicação está na mão de quantos grupos econômicos? E aí o Brasil caiu lá embaixo nos valores, né, nos rankings de liberdade de expressão, porque nós tínhamos uma democracia de baixa qualidade, porque efetivamente nós tínhamos um controle privado da mídia brasileira. A mídia brasileira era controlada por meia dúzia de pessoas. E aí? Daí vocês entenderam por que eu chamei essa discussão de uma discussão velha? Porque quem fala em liberdade de imprensa não entende o que é diversidade de imprensa. E aí, gente, que vem a grande sacada. Porque quando se fala em regulação da mídia, se fala em regulação econômica da mídia e não em regulação de conteúdo. Porque não se discute a liberdade de imprensa. Simplesmente se mostra que a liberdade de imprensa, da forma como ela é exercida no Brasil, ainda nos dias de hoje, e como ela foi exercida efetivamente durante todo o século XX, ela é um monopólio da palavra. O monopólio do discurso, o monopólio de quem fala. É um só, 2, 3 que são ouvidos. Especialmente em países periféricos pobres como o Brasil. Nos Estados Unidos, os interesses comerciais ainda criaram conglomerados de mídia, 3 ou 4 no máximo, que rivalizavam. No Brasil você não tem isso. No Brasil você tem uma organização hierárquica da mídia que ficou contente em ser assim. Era a Globo em primeiro lugar, o SBT em segundo, Bandeirantes lá atrás. Quando surge a Record, surge algum tipo de disputa ali, mas as pessoas, o próprio Silvio Santos achava muito bom ser o segundo, o terceiro. Não havia uma disputa. Se você pegar, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a RBS, se você pegar a Rádio Gaúcha,
Faz o seguinte, procura lá há quantos anos, há quantas décadas a Rádio Gaúcha tem mais de 70% da preferência dos ouvintes em Porto Alegre. E você vai ver que isso é nos últimos 40 anos. Claro que eles vendem isso como se fosse a qualidade deles, né? Mas em realidade isso demonstra o ponto que a gente está tocando aqui. Liberdade de imprensa, no modelo capitalista como nós temos, significa monopólio privado da palavra. E, portanto, a ideia de liberdade de expressão fica sem sentido, porque liberdade de expressão julgava o quanto o Estado interferia na informação. Bom, o Estado não interfere, mas os grandes conglomerados e os interesses econômicos interferem. Eles interferem não só na palavra, como interferem também na política. E aí você acaba tendo sociedades extremamente conservadoras que não abrem espaço para mudança nunca. E aí nós transformamos o conceito, ao invés de ser um conceito efetivamente ligado à ideia de liberdade de expressão, hoje a gente fala em diversidade de comunicação, diversidade de mídia. E nesse ponto, a diversidade da mídia brasileira é ridícula. Então, quando a gente fala hoje em regulamentação da mídia, o que nós queremos fazer é isso, nós queremos discutir exatamente o fato da mídia brasileira não ser diversificada. E existem vários modelos que foram feitos isso, porque essa discussão que nós estamos tendo agora no Brasil, ela foi tida, eles tiveram na década de 70 e 80 na Europa. Então, por exemplo, na Inglaterra, eles criaram um modelo que é assim, quem veicula não pode produzir, quem produz não pode veicular. O mesmo grupo econômico não pode produzir e veicular coisas. Por exemplo, a Globo produz as novelas, os jornais, não sei o quê, e ela veicula. Na Inglaterra não pode isso. Na Inglaterra você tem a BBC, por exemplo. A BBC veicula, mas ela não produz. Ela compra material de uma série de empresas produtoras de cinema, de material distante, documentários, o caramba, a quatro, ela compra esse material, coloca lá o nome dela, claro, mas isso tudo é produzido por outras empresas, porque ela não pode produzir e veicular junto. Com isso, você rompia efetivamente esse controle financeiro da palavra que acontecia nos Estados Unidos e que acontecia efetivamente também nos países de língua inglesa, como a gente viu na Austrália, como a gente viu na Nova Zelândia. Então, algumas sociedades passaram a discutir modelos alternativos para isso, né? Na Alemanha se fortaleceu a linha pública, ou seja, a empresa pública de comunicação, a Deutsche Welle. Se fortaleceu ela, se deu mais dinheiro, mais ênfase nisso. Então, existem modelos que você discute isso. Existem países, por exemplo, que o mesmo grupo, só um pouquinho que o gato está incomodando aqui de novo. Vai lá, Samala. Então, tem países em que, por exemplo, o mesmo grupo não pode ter mídia impressa e mídia de rádio e mídia de televisão. Ele tem que escolher um deles. Não pode ter os três, ou dois deles. Né? Então, esse processo, ele areja a produção de informação, esse processo ele torna os nossos sistemas de mídia mais responsivos e mais diversos, e é sobre isso que se está falando no Brasil. Se está falando em quebrar o monopólio da palavra, que é o mesmo monopólio da palavra que nós temos no Brasil desde os tempos de Assis Chateaubriand. Quem conhece a história da comunicação no Brasil sabe efetivamente que você passa de Assis Chateaubriand, uma dominação brutal, que eram os diários associados, para efetivamente a dominação do Roberto Marinho pós-período militar, que se tornou brutal e hegemônica nas décadas de 70, 80, 90, 2000, e que hoje, sabe quem hoje ataca efetivamente e quem hoje ameaça o poderio da Globo? É o Google. É o Google. O Google hoje transformou a Globo num elefante branco. A Globo tem os seus lucros decadentes nos últimos anos tremendamente. Por quê? Porque a mídia que o Google oferece, o tipo de comunicação que o Google oferece, ele é esquadrinhado, ele é parametrizado. Antigamente, havia toda uma série de estudos de parametrização de mídia. Então, se você queria, por exemplo, vender absorventes, então as empresas elas mantinham uma série de estudos estatísticos para saber
quais grupos, de quais pessoas, em quais lugares consumiam quais produtos dela, né, quais programas que elas estavam veiculando, e a partir daí elas ofereciam para os anunciantes. Né? Então, se você queria vender absorvente, a empresa te dizia, olha, no nosso programa aqui das 8 às 10 é o que mais mulheres assistem, então se você investir aqui... Só que esse era um dado muito sem resposta. Às vezes dava, às vezes não dava. As empresas de publicidade acabavam se especificando nisso, né? E aí elas foram cooptadas também pela Globo. Depois a gente pode falar disso, né? O que era os chamados bônus de produção que a Globo oferecia e tal. Mas enfim. Mas o Google transformou isso numa coisa muito mais certa, porque o Google vai oferecer para você se você quer comprar um tênis. E passou a ser uma coisa assim, você investe dinheiro no Google e você vê matematicamente o retorno disso no teu negócio. Na televisão, você tinha a capacidade de retorno menor. Ela tinha que ser manejada por excelentes agências de publicidade, você tinha que jogar um caminhão de dinheiro. Hoje em dia você pode, com ferramentas muito mais apropriadas nessas novas formas de comunicação, investir pouco e ter mais sucesso efetivo do que na televisão. Então o Google passou a ser o principal concorrente da Globo no Brasil. Agora, do ponto de vista da nossa soberania, é ruim a Globo e é ruim o Google. E é por isso que nós temos que trabalhar com essa ideia essa ideia de regulamentação da mídia. Porque não é só a mídia escrita, a mídia televisiva, a mídia radiofônica, mas também a mídia digital.